O Koeman deu uma entrevista ontem à noite e disse: ele tem mais 3 jogos e eu quero que ele tenha minutos nesses 3 jogos, inclusive jogando os 90. Fala, fiel! Se você vive o Corinthians 24 horas por dia, esse canal é pra você. Aqui você encontra notícias quentes, bastidores, mercado da bola, pós-jogos e muito mais. Sem enrolação, com opinião, informação e muita resenha. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui o Corinthians vem em primeiro lugar. Bora pro vídeo. Por tirar o Santos da zona e entrarem no lugar. Muito obrigado, muito obrigado. Vocês são muito... O campeonato não acaba muito hoje. cortês. Calma. Chupa! O campeonato não acaba hoje, tá tranquilo. E chupa! Tá Esse tá muito vingativo, cara. Calma, emocionado. O negócio é o seguinte, tá em termos na de câmera, perspectiva, eu tenho muito mais do que você. Mas vamos lá, Motinha, diga. Tá falando Vamos isso lá, há umas olha. 3 semanas. Ó, mano, ó, vou falar o seguinte, mandar um beijo pra dona Ana Muck, corintiana roxa. Ana Muck? É, Muck. Ela dá um Muck em vocês. É a mãe do seu Alexandre, corintiana, Beijo, tá dona puta Ana. da vida porque o Corinthians entrou na zona. Tá puta. Beijo pra ela. E quem tá puto também é o Diniz, né, mano? Tava bravo E o ontem na entrevista. dinizismo? Ah, não, calma. já ele começou, tá bravo. começou, calma. Ele falou que é uma sensação horrorosa estar no Z4. Calma. Né? Tem que fazer Pode de tudo piorar. pra sair dessa. Né, mano? Falou também dos jogadores aí que ele não pode perder jogador, mano. Né? Que ele tá igual muito o Santos, preocupado com a história do... Que ele vai fazer de tudo pra que o Yuri fique, né? Vai o embora, André vai embora. e o Hugo. O Hugo vai embora Que também. ele não pode perder Nossa, jogadores. O Yuri vai mais embora, hein? falar, né? É. Yuri é. ninguém quer O ficar Yuri, lá. Sombra, Mas esses caras querem ganhar com 30 Mota. dias, não com 40. Fala, mas mano, pode falar. 90, né? Você tá equivocado, viu, ô porco imundo? Porque o Corinthians tá pagando em dia. Tá pagando em dia. Paga em dia, não. O mês passado vocês ficaram devendo, faltavam 5 dias, passou 3 bi, 5 né? dias. Mas é 5 que tá, dias. pagou já na segunda-feira, porque não podia mas tirar antes, porque o dinheiro fica aplicado. Não, senhor, passou O dinheiro 5 fica dias. aplicado. Passou 5 dias. Ó, a aplicação aqui, ó. 5 dias já não é 30, é Aplicação e 35. injeção É inflação, no bumbum essa dos outros, porra, rapaz. Não passa o pano não, hein? Dinheiro fica Passando pano não, quem passa pano é o senhor. Eu aonde O dinheiro eu passei? tá Onde eu aplicado, passei? então você não pode tirar antes do Tem vencimento. que pagar do os caras lá, aniversário não da com aplicação, 30, né? porque senão você 35. perde a rentabilidade do mês. É que rentabilidade, Esperou a rapaz. segunda pra pegar o resultado da boca. Dá licença. É, lógico. Dá licença, É louco. Fala aí, Boca mano. teu Fala de tudo aí, Para vai. com Mas, isso, cara. ô Mota, com relação aí ao jogo de ontem, cara, pra mim foi extremamente decepcionante a postura do Corinthians. Primeiro, por pegar um Botafogo que vinha de uma eliminação na Copa do Brasil, tomar o coco da Chapecoense, a torcida quebrando tudo, cobrando o jogador, e o Corinthians ele tava no mesmo lugar que o Botafogo. O Botafogo agora deu uma subida na tabela porque acabou vencendo 3 pontos, e tem muitos times que estão no mesmo patamar ali, Corinthians, Santos, Botafogo, Grêmio, enfim. Tem um monte se digladiando aí pra entrar no Z4 ou sair dele. Porque tem outros ali que estão praticamente já encaminhados ao rebaixamento, mas tem essa última vaga aí, a 17ª, que vai cair possivelmente um grande. Porque eu acho que o Vitória vai acabar meio que escapando, mas também tá naquele bolo ali. Com relação ao Corinthians, Motinha, então eu pensei que o Corinthians poderia ir pro Rio de Janeiro e trazer um bom resultado. Nem que não fosse uma vitória, mas um empate, que fosse um empate. É um emocionado empate do Corinthians mesmo. ali. Não, mas eu sou. E diante de tudo que o Corinthians vinha apresentando, cara, ainda mais a partida que fez contra o São Paulo, depois classificado na Copa do Brasil contra um adversário que veio de uma eliminação, eu esperava uma outra postura do time do Corinthians, e não foi isso que a gente viu. A gente viu durante muito tempo, acho que foram 7 jogos ou 8 jogos, que desde a chegada do Diniz, que o Corinthians não sofreu um gol. O sistema defensivo do Corinthians era o pilar do time. Era um sistema extremamente confiável. Hoje não tem sido. O time inteiro fez uma partida horrorosa, mas o sistema defensivo em especial. Vamos lá, primeiro, o Gustavo Henrique, que é o xerifão da zaga. Quando a gente vê o Gustavo Henrique destoar da forma como destoou, surpreende, cara. Aquele primeiro gol do Botafogo foi um lance ali no qual a bola bate nele, o jogador do Botafogo de costas, e ele cai no lance, cara. Ele cai no lance. E aí, por mais que o Arthur Cabral tenha acertado um chute no cantinho, mas pra mim faltou uma cobertura também do André Ramalho, que tem alergia de adversário. Ele marca sempre a distância. Então o Arthur Cabral fez 1-0. Não passou muito tempo, Sombra, o Corinthians ele conseguiu um empate com o Garro. Mas a gente viu um time do Corinthians ali bem abaixo. Conseguiu um empate ali numa jogada, principalmente de muita qualidade do Garro, numa finalização que aquele bagre do Yuri Alberto perderia. O Garro fez 1-1. Passou-se um tempo, cara, de novo, a gente viu o Corinthians ali tentar fazer faltas do Botafogo, começou com o Bidon no meio campo, não conseguiu fazer a falta, o jogador do Botafogo veio trazendo a bola, tocou pro Arthur Cabral ali de muito longe, cara, que de novo, arrisca um chute ali, tudo bem, foi um tirambaço, foi uma paulada, mas desculpa, cara, o Corinthians não pode tomar aquele gol, se eu não me engano, aí faltou cobertura pro Ranielli. E aí eu vou fazer aqui uma crítica, pesada inclusive, pro seu Hugo Souza.
O Hugo Souza é um grande goleiro, já salvou o Corinthians em várias oportunidades, mas o Hugo Souza, você tá de brincadeira, velho. Os 2 primeiros gols do Botafogo você quis tirar com o olho, mano. Qualquer cara que já brincou no gol, qualquer cara que já fez qualquer tipo de atividade, mesmo que fosse na várzea, cara, sabe que goleiro precisa ir na bola, mano. Independente de você defender ou não defender, é obrigação do goleiro se atirar na bola pra tentar a defesa. E se o goleiro não pular na bola e tentar atirar no golpe de vista, como o Hugo Souza fez no segundo gol, é porque tava mal colocado. Perdeu a visão da bola. Na hora que viu, a bola já tava passando. Então o Hugo Souza, bem feito que não foi convocado. Bem feito. Pra aprender a ter mais atenção, se dedicar mais. Fazer mais defesas impossíveis como você já fez no ano passado. Esse ano, muitas vezes, dá a impressão que o Hugo Souza tá achando que já tem a história que o Cássio tem, que o Dida teve, que o Ronaldo, o Giovanelli também já teve. E parece que não treina o suficiente. A gente já viu o Hugo Souza jogar mais do que vem jogando. Então, pra mim, por mais que não tenha sido uma falha e um frango do Hugo Souza, como o Rossi tomou no gol do Atlético Paranaense, Nossa. mas, cara, é o tipo de lance, mano, que o goleiro precisa conferir, mano. E um goleiro que tem status de goleiro de seleção brasileira e que almejava uma vaga na Copa do Mundo, tem que se atirar numa bola dessa e quem sabe fazer a defesa. Então, posto isso, tá feita a crítica pro Hugo Souza. Agora, com relação aí ao Yuri Alberto. Yuri Alberto, vamos lá. Falar desse Bagre, que de novo ontem a bola pegou na canela. Brague não, Brague não. Falou que ele merecia a seleção Bagre. ano passado. Não falei. Falou Não, sim, ano quando foi passado campeão não, tem da Copa anos. do... Dois Tem anos? 2 anos. Mas falou. Ah, Falou que ele final merecia a bonito, seleção. Quando o Yuri Alberto tava ali brigando até pela artilharia do Campeonato Mas Brasileiro, falou. ali ele mereceu. Mas, ô Quintino, eu sempre vivi nesse dilema de não saber se o Yuri Alberto é um bom jogador que viveu uma má fase ou se é um péssimo jogador que viveu uma boa fase. Todo mundo tem essa O Yuri dúvida. Alberto, eu tô me convencendo muito mais, Motinha, que é um Bagre que teve um bom momento. Porque, Teve cara, sorte. de novo, a bola pegou na canela. Ele quer ir embora. E aí hein? na última partida, quando ele dá aquela declaração infeliz e idiota, quando ele fala, já conversei com a diretoria, tô pensando em novos ares. 5 Deixa eu te dar um anos, né? alerta, ô Yuri. Assim como aconteceu com o Scarpa, eu falei que ele tava fazendo merda naquela época, lá quando ele quis sair do Palmeiras pra viver um sonho na Inglaterra. Ele foi jogar no Nottingham Forest e depois a gente viu pra onde ele foi. Foi pra Grécia, tá no Atlético esquecido lá e nunca mais voltou a ser o mesmo jogador. Independente do clube que você vá, tá, Yuri? Porque eu já acredito que não seja um clube de primeiro patamar e até quem sabe de segundo. Eu acho que você vai para um terceiro escalão. Deve pegar um Wolves aí, qualquer coisa assim. Mas, independente de onde você vá, cara, você tem que analisar que a torcida do Corinthians, muitas vezes, ela exalta a ruindade do jogador, mas ela compensa, porque o cara é um cara que se doa em campo. E você faz isso. Muitas vezes a bola pega na sua canela, você perde 300 gols para fazer um. E a torcida do Corinthians, ela releva porque você é um cara que dá carrinho na lateral, você é um cara que se doa na marcação, você é um cara que volta pra ajudar no combate defensivo, você é um cara que se precisar bater a cabeça na trave, você vai bater. Mas desculpa, qualquer clube no mundo, a torcida de nenhum outro clube vai ter a paciência que a torcida do Corinthians tem com você. É isso mesmo que você quer? Então tchau e benção, vaza. O Corinthians não tem que ser refém de Bagre nenhum. Se Marcelinho já deixou o Corinthians, se Neto já deixou o Corinthians, Ronaldo Fenômeno já deixou o Corinthians, quem que é Yuri Alberto na fila do pão? Mas me preocupa agora, Motinha, a performance do Corinthians como visitante. Porque vamos lá, o Corinthians ele só venceu um jogo como visitante nesse Campeonato Brasileiro e foi contra o Atlético Paranaense há 3 meses. Se ontem eu tenho alguma coisa para elogiar, é só a performance do Garro, que jogou por ele mais 10. Mas fora o Garro, o resto do time do Corinthians aí foi um catado, mano. E o Corinthians precisa abrir os olhos, porque time de Campeonato Brasileiro que não tem aproveitamento fora de casa, só muitas vezes o aproveitamento dentro da Neoquímica Arena não é suficiente para tirar o time dessa zona de rebaixamento, não. Então é bom esses jogadores aí, principalmente agora depois da pausa da Copa, Maltinha, voltarem diferente do que estão mostrando. Como visitante, o Corinthians tem aproveitamento do time que já caiu. Estranho, né, Kiki? Porque assim, o Osmarzão montou um belo time. montou. O Osmarzão. Mas eu acho que o time do montou Corinthians é um time competitivo. muito bom aí. Tá vendo? Mas Mas peraí. eu tô cobrando dos jogadores. Mas Os Marzão dá de celular pros moleques. Dá celular pros garotos. E o Mano falou que o Corinthians falou esses dias aqui. Era um time a ser batido na Libertadores. pois é. E como é que tá estranho nessa esse situação Mas é a melhor aí? campanha. Então, Mas Estranho ô, esse Quintino, negócio, hein? o Corinthians ele tá focado demais na Libertadores e na Copa do Brasil. Pegou São os só dois títulos bêbado, que ele isso é vai pras verdade. cabeças. Só Tá bêbado. abandonando. Eles vão pra cabeça na Libertadores e na Copa do Brasil. O brasileiro vai ser banho-maria. Mas eu espero que não seja um banho-maria pra brigar ali na 15ª, 16ª posição. Tem que brigar na Vai chegar oitava, nas pelo menos oitavas. oitava. O Corinthians vai ser o time a ser batido, vai ser o time Vai. a ser espancado. Vai ser espancado, é isso aí.
Só pode falar com quem tá lá, viu? Eu não falo de Libertadores com quem não tá. Pra tá lá e passar vergonha é melhor não tá. Passar lá pra passar vergonha. Aí você vai falar com o Palmeiras, irmão. Você vai falar com o Palmeiras, porque eu sou a melhor campanha dessa porra aí. Só mais uma notícia. Vergonha em Libertadores, você tá de sacanagem. Só pode ser esse isso. moleque. Só mais uma notícia, Fanfarrão. Tem B.O.? Só mais uma notícia. É o seguinte, ó. Patrocinador master do Corinthians não se meterá e não ajudará o Corinthians a ficar com o Depay, hein? Desistiu. Mas, ô Mota... Recuou e não vai ter... Ô, Mota, só um trouxa, mano. Só trouxa fica bancando essa parada. Ah, eu quero esse cara, não sei o quê. Esse encostado do cacete já podia ter voltado contra o Botafogo e não vai voltar. Não voltou também. E não vai voltar. Esse bobear não vai voltar nos próximos jogos também, porque o foco dele é a Holanda. Eu tô cagando pro Depay também, não, calma. Mas olha, mas é verdade, eu quando? já ganhou volta títulos, contra o Penharol. Não volta contra o Penharol. Domênico já ganhou títulos, beleza, já passou pelo clube, mas hoje não vale a pena ficar apostando nesse cara, mano. O Mano tá dizendo que metade da torcida do Corinthians é trouxa. Ontem fizemos uma enquete durante o jogo, metade queria que ficasse. Tá meia. Mas, ô Sombra, a torcida, Tá bem mas dividido, é bem dividido hein? mesmo. Mas tá bem É bem dividido. dividido mesmo. Mas, ô Quintino, de verdade, se esse maluco, antes da convocação, ele já não tá fazendo jus, imagina depois que ele voltar da Copa. Rico, milionário, baladeiro. Você acha que esse cara vai querer se dedicar, velho? O Corinthians vai gastar 2,5 conto do próprio bolso pra pagar esse encostado, pra depois a torcida ficar fora Depay, não joga. Esse maluco já tá dando mostras que ele não vai voltar empenhado pra fazer merda nenhuma. E a torcida iludida tem que renovar, porque o Depay é isso, o Depay é aquilo. Vai cagar o Depay também. Ó, RG, aperta o on da vitrola aí. Aí, Mano Borges, mais retorno. Retorno pro Z4, vai. Ó, demais, hein? É esse time que você falou que vai jogar com o PSG no fim do ano? Bora lá, mano! Todo mundo junto aqui no Estádio 97. Uma luz assim me guia, com a firmeza e a lanterna do farol. É a lanterna que ilumina e avisa dos perigos de chegar lá. Ficou ruim a atmosfera, baita rombo abriu uma cratera. Mano, o Borges tá uma fera. Vai, mano. Esse Curica lá de Itaquera, pois nem cheguei. Quero ficar bem à vontade no Z4, eu quero ser. Que beleza! A crise chega sem maldade, mano. Pega o Tunico lá pra ele cantar também, mano. Vai lá buscar o Tunico. Quero ficar bem à vontade no Z4, eu quero sim. A crise chega sem maldade, mano. O Borges tá putim, tim, tim, tim. Tá putim. Ai, corota. Mano, tá putinho. Tá putinho. Tá o Não, ontem presidente. teve bufadinha, né? Eu vi lá o post dele. Ele faz assim. Começou. Mas calma, Então- vem vir mais. Tá o aí. presidente da Rússia, Putin? Vai não. Tá putinho. Vai vir mais. Não, mas ó Motinha, a música do Bressane aí ficou muito boa, parabéns aí Excelente. pra ele. Mas, ô Quintino, de verdade, cara, o que eu falei a respeito do Corinthians eu continuo mantendo. Eu acho que o Corinthians ele vai voltar diferente depois dessa pausa pra Copa do Mundo. Vai. E aí os jogadores vão sair de férias, depois aí o Diniz vai ter um tempo pra trabalhar. Vai voltar sem eu um. vejo perspectiva nesse time do Corinthians, cara. Vai, mano, vai voltar Não, mas totalmente tomara que vai diferente embora mesmo. esse bagre mesmo. Vai sair o Yuri, vai sair o Hugo. Eu quero o Souza, ver. o André. Eu quero ver esses caras Se não sem vender, os caras vão ficar O putos. Ninguém quer Memphis. ficar mais. Acabou. Vai embora. Esse Memphis. time tem tudo André, pra ir pro André, saco, hein? Porra. Hugo A enquete. Souza. Vai ver então. Continue Vai ver. votando na enquete. Você aprovou a lista de Carlo Ancelotti? Ó, tá empatadíssimo, né? Sim, 5,49. subiu. Não, 51. O sim subiu. Daqui a pouco a gente vai repetir aqui a convocação. Na panturrilha, na outra panturrilha, a lesão lá tá curada e tal, mas ele teve na outra panturrilha e agora o Memphis. E aí agora ele não viaja lá pro Uruguai e não deve jogar contra o Atlético no final de semana. Com alguma chance de jogar contra o Platense, que seria o último, porque o jogo do Grêmio, é o dia que já está a preparação. É aquela já última rodada do É a última Brasileiro. rodada que os treinadores estão irritados que vai ter ela. E porque o Holanda já começa a treinar nesse mesmo dia 30 de maio. Só que o Ronald Koeman deu uma entrevista ontem à noite e disse: ele tem mais 3 jogos e eu quero que ele tenha minutos nesses 3 jogos, inclusive jogando os 90 no terceiro jogo, que é o Platense. Mas, pelo visto, agora com essa situação desse incômodo aí, pelo menos um incômodo,
na panturrilha. Ele não deve viajar, então, para o Uruguai, não deve jogar com o Atlético. E aí os 3 jogos que o Koeman queria vai virar um, que é o Platense, para ele jogar em casa no meio de semana. Porque o do Grêmio, repito, depois ele já nem vai estar mais no Brasil, porque tem que estar lá na preparação da Holanda. Então, é uma notícia ruim para ele, porque o Koeman deu esse ultimato aí, mas pelo visto, dos 3 jogos, ele só vai ter minutos em um. Eu lembrei que eu ia falar, a 18ª rodada, que é dia 30 e 31, Isso. é Flamengo e Coritiba, e no dia seguinte Palmeiras e Chapecoense. Só que tem outras equipes que vão perder jogadores também. Sim. Então você tem o Fluminense, que vai jogar contra o Cruzeiro, fora. Aliás, dia 30 tem seleção até fazendo amistoso já. Isso. Joga contra o Paraná. Brasil joga 31, Isso. cara. Maracanã. Entendeu? Exatamente. Ó. Aliás, Cruzeiro Cruzeiro e Fluminense no Mineirão. 8h30 da o noite. Flamengo joga no Maracanã com Sábado, 4 da tarde. E o Brasil joga domingo, é isso? Acho que é domingo. O Grêmio vai pedir o corte desse amistoso do Everton. Não sei não se a CBF vai liberar. Eu acho que não vai liberar não. Mas... Então, não sei se vai ter essa rodada, hein? Vai ter, você tem que ter. Senão depois complica ali na frente. No final das contas vai... O Flamengo vai jogar com o Coritiba com quais 100. jogadores? Vamos fazer a conta aqui. Danilo, Léo Pereira, Alexandre, Paquetá. Aí os convocados. Tem os Vamos lá. dois, tem o Arrasca, Plata, já tá fora. O que acontece... Varela, Como Plata. as outras seleções da CBF não... Carrascal. Ela não 8. Ela não controla e não conta. Quando tem muitos jogadores convocados pela seleção brasileira, algumas vezes acontece essa... Agora, se a CBF tira o jogo, adia só o jogo do Flamengo. O Flamengo já tem um jogo a menos. Vai ficar com 2. Vai empurrando o problema lá pra frente, torcendo pra ser... Mas ele tá fora da Copa do Brasil. Eu pensei nisso. Talvez. Ele tem... Agora, se ele fizer isso... Palmeiras não, talvez... O Palmeiras vai chiar até dezembro. Se a CBF fizer isso, vai Era ter isso que eu queria 8 falar. notas oficiais do Palmeiras que é possível, a cada 2 horas. É possível. O Flamengo tem 2 datas de Copa do Brasil, é isso. E vou falar, mas pra ser justo, o Flamengo tem 4 convocados.